O seu filho sabe dizer não para um adulto? Você já se perguntou o porquê que dizer não soa como algo tão agressivo e até tão desrespeitoso ao nosso olhar adulto? Quando eu era criança, eu sempre escutava assim, que o adulto tinha razão, que a criança não tinha, que aquilo que o adulto estava falando era a verdade absoluta e que a gente tinha que respeitar. E aqui tem uma grande diferença entre você respeitar o que um adulto está falando e você aceitar tudo aquilo que um adulto está falando e fazendo. O que é respeitar? É o adulto falar e eu agir de forma educada com ele. Ok, tá bom, entendi. O que é eu obedecer sem questionar? É eu fazer, eu aceitar aquilo que ele está falando. Mas eu posso me posicionar sem ser desrespeitosa com aquele adulto. Ok, entendi o que você está falando, mas eu não concordo com você. Hoje a gente vive numa sociedade onde a gente conversa muito sobre o respeito. Respeito pelo que eu penso, respeito pela forma como eu ajo. Eu respeito os pensamentos dos outros e quero ser respeitada também. E essa lição a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Respeitar, como assim? A gente precisa ensinar que eu posso não concordar com o que os adultos estão falando. E também com crianças, mas eu não posso desrespeitá-lo. Então eu não concordo, eu posso me posicionar. Olha, entendi o que você falou, mas eu não concordo. Eu não gosto, eu não quero. E tá tudo bem. Eu me posicionar no que eu quero ou que eu não quero, não é eu ser desrespeitoso, não é eu ser mal educado, mas é eu ser posicionado. E nós precisamos mais do que nunca ensinar nossos filhos a serem posicionados. E como que a gente ensina limite para eles de forma respeitosa? Num vídeo anterior, eu falei sobre como ensinar educação sexual. E lá eu coloquei como que você começa a pontuar o que é certo, o que é errado, o respeito ao meu corpo e o respeito ao corpo do outro. Quando você ensina isso pro teu filho, olha, essa aqui é a tua parte íntima, você não pode tocar, ninguém pode tocar. Da mesma forma, você não pode tocar na parte íntima do outro. Eu estou ensinando respeito ao seu corpo, ninguém pode te tocar, e respeito ao corpo do outro. Você não pode fazer com o outro. Aqui eu usei o exemplo da parte íntima, mas isso pode ser, você não pode forçar um beijo em alguém que a pessoa não queira, e a pessoa também não pode te forçar a beijar ou ser beijada se você não quiser. Então, se você não quer um contato com alguém, você sinaliza de longe, oi, tudo bem? Não, não quero, não precisa de um abraço, não precisa de um beijo, só tudo bem, tá bom. E isso não é ser desrespeitoso, mas é você colocar limite. A gente cresceu numa sociedade onde a criança que colocava limite era vista como mal educada. E sabe o que aconteceu? Ela se tornou um adulto que não sabe pôr limite em outros adultos. Um adulto onde aceita tudo, engole um monte de sapo e é obrigado a escutar um monte de merda e fica quieto. E não é assim que funciona. A gente precisa se posicionar em relação a coisas que a gente não gosta, porque nós vivemos numa sociedade, infelizmente, aonde eu vou colocar aqui o exemplo de mulheres vivem relacionamentos abusivos porque não sabem se posicionar. Porque escutam coisas que não deveriam ser ditas e simplesmente ficam quietas. Porque acham que se confrontar e se falar vão estar sendo desrespeitosas, vão estar sendo mal educadas, vão deixar de ser amadas. Por que será que deixariam de ser amadas? Será que era porque quando era criança o mau comportamento era tratado assim como falta de amor? Se você tratar assim, eu não vou levar você para tal lugar, eu não quero estar com você, enquanto você estiver desobedecendo, eu não quero que você fique por perto. Conseguem perceber o quão profundo é as palavras que a gente diz muitas vezes para os nossos filhos? E que muitas vezes a gente escutou e a gente acaba reproduzindo? E o que eu tô querendo dizer com isso? Precisamos ensinar os nossos filhos a ser posicionados e lembrá-los, afirmar para eles que, independente dos erros deles, nós não vamos deixar de amá-los. Nós vamos corrigi-los e vamos ajudá-los a consertar aquilo que eles erraram, mas nós não vamos deixar de amá-los. Isso é importantíssimo que a criança saiba, porque isso fortalece a confiança dela em você. Ela se sente segura e dessa forma ela vai estar protegida. Ela não vai acreditar em qualquer coisa que adulto falar. E ela vai saber que ela pode sim se posicionar, que ela tem esse direito. Então, não ensinem os seus filhos a obedecerem cegamente tudo e não questionarem. E quando eles questionarem, elogiem. Obrigada por você se posicionar.
Eu entendi que você não gostou. Eu entendi que você não quer comer. Eu entendi que você não quer fazer isso. Eu entendi. Que bom que você está se posicionando. Mas, e aí você explica a situação de acordo com a realidade. Por exemplo, a criança não quer comer. Eu entendi que você não quer comer e você não é obrigado a comer. Por exemplo, a criança não quer comer o macarrão, mas é só o macarrão que a gente vai ter para almoçar hoje. Se você não quiser comer, tá tudo bem. Só que você vai precisar esperar a próxima refeição, que é o café da tarde, lá por 2h30, 3 horas. E tá tudo bem. E aí ali ela vai fazer uma escolha. Se ela vai comer ou não. Se ela vai querer ou não. Já sabendo das consequências. Mas você incentivou e você afirmou, olha, que bom que você se posicionou. Eu entendi que você não quer e tá tudo bem, você não é obrigado. Mas é essa a situação, então você vai ter que escolher. Quando a gente ensina nossos filhos a se posicionar dessa maneira, a gente está ensinando eles que eles também não são obrigados a aceitar nada de ninguém. Não são obrigados a abraçar quem eles não querem, a serem beijados por quem eles não querem. Eles não são obrigados. Eles podem falar que não querem, obrigado por não quero, e ser respeitado por isso. E caso ele não seja respeitado, ele vai entender que, olha, não tá certo o que você tá fazendo e eu vou contar pra minha mãe e pro meu pai. Ponto. Ou para algum adulto. É assim que a gente ensina nossos filhos a serem posicionados, com conversas diárias, em momentos ordinários do dia, momentos comuns do nosso dia, que a gente consegue ir orientando eles dessa forma. E eu desejo do fundo do meu coração que os filhos de vocês sejam posicionados. E se vocês têm alguma dificuldade em lidar com isso, gente, é super, super, super comum. Porque a gente às vezes escuta a criança que se posiciona como afrontosa. E na realidade não é que a criança é afrontosa, somos nós que não tivemos essa oportunidade de sermos posicionados na infância, que fomos reprimidos na nossa infância e que hoje a gente tem dificuldade em lidar com esse posicionamento dos nossos filhos. Então, de verdade, do fundo do meu coração, se isso te incomoda, procura ajuda para lidar com isso, para que você possa se resolver, para que você possa melhorar como pessoa e para que você consiga ensinar o seu filho a ser cada dia mais confiante e posicionado dentro daquilo que é certo e que é errado, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.